Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. A escola contemporânea ultrapassou, há muito tempo, os limites tradicionais do ensino de conteúdos formais. Em um cenário social marcado por desigualdades, fragilidades institucionais e diferentes manifestações de violência, a instituição escolar passou a ser compreendida também como espaço de proteção, acolhimento e intervenção social diante de situações de vulnerabilidade envolvendo crianças e adolescentes. O professor, nesse contexto, deixa de ocupar exclusivamente a posição de transmissor de conteúdos e passa a desempenhar funções relacionadas ao cuidado, à escuta e à mediação de conflitos, ocupando posição estratégica na identificação e no acolhimento de alunos vítimas de abuso físico, psicológico ou sexual. Muitas dessas situações permanecem invisibilizadas, seja pelo silêncio das vítimas, seja pela ausência de preparo institucional para lidar com a problemática. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da sociedade, da família e das instituições garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, assegurando condições adequadas de desenvolvimento físico, emocional e social. Entretanto, a ausência de formação específica e de protocolos institucionais compromete a atuação docente, gerando insegurança profissional e fragilidade nas práticas de acolhimento. A problemática central deste estudo reside justamente nessa fragilidade, frequentemente marcada pela falta de sistematização, pela ausência de suporte institucional e pela insuficiência de formação continuada. Diante dessa realidade, este trabalho teve como objetivo analisar a importância da formação continuada, dos saberes docentes e da identidade profissional na sistematização de práticas de acolhimento a alunos vítimas de abuso no contexto escolar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza bibliográfica e abordagem interpretativa, fundamentada em livros, artigos científicos e documentos oficiais relacionados à formação docente, às práticas pedagógicas e à proteção integral da criança e do adolescente. A análise dos dados ocorreu de forma interpretativa, buscando estabelecer relações entre os conceitos estudados e compreender como esses três eixos influenciam as práticas de acolhimento no ambiente escolar. No campo teórico, três eixos sustentam esta discussão. O primeiro é a formação continuada e o desenvolvimento profissional docente. Em um contexto de mudanças constantes e novas demandas sociais, a formação inicial já não é suficiente para preparar o professor ao longo de toda a sua carreira. O desenvolvimento profissional deve ser compreendido como um processo contínuo, dinâmico e multifacetado, que envolve não apenas a aquisição de novos conhecimentos, mas também a reflexão crítica sobre a prática. Autores como Imbernon defendem que a formação docente precisa ultrapassar modelos meramente técnicos e promover uma prática reflexiva, capaz de preparar o educador para lidar com situações complexas do cotidiano escolar. Novoa reforça que o desenvolvimento profissional está diretamente relacionado à valorização das experiências vividas pelos professores e à construção coletiva do conhecimento, fortalecendo a autonomia docente. Já Freire destaca que ensinar exige compromisso ético e sensibilidade diante da realidade dos educandos, especialmente em contextos de vulnerabilidade e violência. O segundo eixo trata dos saberes docentes e da prática pedagógica. Esses saberes constituem a base da atuação profissional do professor e são construídos ao longo do tempo, a partir da formação, da experiência e das interações no ambiente escolar. Tardif observa que os saberes do professor são plurais e incluem conhecimentos científicos, curriculares, pedagógicos e experienciais, que se articulam constantemente na prática educativa. No contexto do acolhimento escolar, esses saberes experienciais tornam-se fundamentais, pois permitem ao professor reconhecer sinais de sofrimento, compreender contextos familiares e desenvolver estratégias de escuta e proteção. A articulação entre teoria e prática é essencial. Professores que conseguem integrar conhecimentos acadêmicos às experiências do cotidiano escolar tendem a desenvolver práticas pedagógicas mais humanizadas e coerentes com as necessidades dos alunos. O terceiro eixo é a identidade docente e o acolhimento.
A identidade docente é um elemento central no desenvolvimento profissional, pois influencia diretamente a forma como o professor se posiciona diante das demandas escolares. Trata-se de uma construção contínua, que envolve valores, crenças e experiências. Novo afirma que a identidade profissional não é fixa, mas resultado de um processo permanente de construção e reconstrução. No contexto do acolhimento, a construção de uma identidade docente protetiva é fundamental. O professor precisa se reconhecer como agente de proteção, comprometido com o bem-estar dos alunos. Professores que se reconhecem dessa forma tendem a desenvolver práticas mais acolhedoras e comprometidas, fazendo com que o acolhimento deixe de ser uma ação improvisada e passe a constituir uma prática pedagógica organizada e fundamentada. Os resultados desta pesquisa evidenciam que a ausência de formação continuada específica para o acolhimento de alunos vítimas de abuso está diretamente relacionada à insegurança docente e à fragilidade das intervenções realizadas no ambiente escolar. Muitos professores, ao se depararem com situações de violação de direitos, relatam dificuldades para identificar sinais de violência e para conduzir encaminhamentos adequados. Esse cenário revela limitações importantes na formação profissional, ainda marcada por abordagens predominantemente conteudistas e insuficientemente voltadas para as dimensões socioemocionais da prática educativa. Em muitos casos, os docentes receiam agir de maneira inadequada ou provocar exposição indevida do estudante, o que pode resultar em omissão diante de situações graves. Observou-se, ainda, que a inexistência de protocolos institucionais estruturados favorece a fragmentação das práticas de acolhimento. Em diversas instituições escolares, o atendimento ocorre de maneira improvisada, sem padronização das ações e sem articulação entre equipe pedagógica, gestão escolar e serviços de proteção social. A ausência de diretrizes institucionais compromete não apenas a segurança profissional dos docentes, mas também a eficácia das ações de proteção aos estudantes. Soma-se a isso a sobrecarga emocional vivenciada pelos professores diante de casos de abuso e violência. O contato constante com situações de sofrimento pode gerar desgaste psicológico, ansiedade e sensação de incapacidade profissional, sobretudo quando não existe suporte institucional adequado. Por outro lado, os resultados também evidenciam que a formação continuada exerce papel fundamental no fortalecimento da identidade profissional docente. Professores que participam de processos formativos contínuos demonstram maior autonomia, consciência crítica e segurança diante de situações complexas. A formação continuada não apenas amplia conhecimentos teóricos, mas também favorece o desenvolvimento de competências emocionais e relacionais essenciais para o acolhimento escolar. A sistematização dos processos de acolhimento surge, nesse contexto, como estratégia indispensável. Protocolos claros orientam os profissionais sobre como proceder diante de suspeitas ou confirmações de abuso, incluindo etapas de identificação de sinais de violência, escuta qualificada, registro das informações e encaminhamento aos órgãos competentes. Os dados analisados demonstram, ainda, que professores que se reconhecem como agentes de proteção tendem a desenvolver práticas mais acolhedoras e comprometidas com o bem-estar dos estudantes. Entretanto, é importante destacar que essa responsabilidade não deve recair exclusivamente sobre os professores. O enfrentamento das situações de abuso exige atuação coletiva, envolvendo gestão escolar, equipe pedagógica, famílias e rede de proteção social. O suporte institucional é indispensável para reduzir a sobrecarga emocional docente e garantir maior eficácia no atendimento aos estudantes, compreendendo a escola como espaço de formação humana e de garantia de direitos. Diante de tudo isso, torna-se evidente que o acolhimento de alunos vítimas de abuso no ambiente escolar constitui um desafio complexo, que exige preparo técnico, sensibilidade emocional e organização institucional. A escola contemporânea, além de sua função pedagógica, assume também um importante papel social na proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A formação docente deve ultrapassar perspectivas meramente técnicas, favorecendo práticas reflexivas e humanizadas, capazes de responder às demandas sociais presentes no cotidiano educacional. A sistematização das práticas de acolhimento constitui elemento indispensável para a construção de ambientes escolares mais seguros e organizados, e a construção da identidade docente representa fator determinante para práticas mais eficazes.
Conclui-se, portanto, que a articulação entre formação continuada, saberes docentes, identidade profissional e organização institucional é essencial para a consolidação de práticas de acolhimento mais humanizadas e eficientes. Investir nesses elementos significa fortalecer a escola como espaço de cuidado, proteção e garantia de direitos, contribuindo para a construção de uma educação mais inclusiva, ética e comprometida com o desenvolvimento integral dos estudantes. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.